Fala galera, continuando aqui a nossa série de perguntas de contabilidade com o nosso querido Fernando da Agilice. Fernando, agora aqui a pergunta que o Unity quer saber. Essa aqui o Eu Unity, esperei muito tempo por essa. o que ele mais queria saber na vida dele é quando escolher entre o Simples Nacional e o lucro presumido. Perfeito. Todo o processo de abertura de empresa, virada de ano, de um ano para outro, surge muito essa pergunta. Eu devo me enquadrar no Simples Nacional ou no lucro presumido? Qual regime tributário eu vou pagar menos imposto? Porque todo mundo quer pagar menos impostos, né? Objetivo total. Essa é a coisa mais certa que existe. Então, o que é que acontece? O que é que a gente costuma sempre analisar para tomar uma decisão se é melhor Simples Nacional ou lucro presumido? Qual a sua expectativa de faturamento para aquele ano calendário? E isso a gente não pensa somente em um determinado mês. A gente sempre tem que pensar a longo prazo. Faz uma expectativa: 3 meses, 9 meses, um ano. Um limite ali de um ano, porque no ano seguinte você pode tomar uma outra decisão de escolher um outro regime tributário. Definiu essa questão da expectativa, o que é que eu sempre oriento? Vai para a ponta do lápis. Por quê? Porque no Simples Nacional existe anexos. Cada atividade é escolhida por um anexo e dentro desses anexos existem faixas de faturamento. Existe primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, quarta faixa e quinta faixa. O que é que a gente precisa entender? Que na evolução do seu faturamento, no Simples Nacional, vai subir também a sua alíquota referente aos seus impostos. Já no lucro presumido, não. No lucro presumido já é uma taxa ali fixa. Você vai pagar ali, em média, ali 16,33% de imposto. O que é que pode variar adicional de imposto de renda? Que é quando você fatura acima de um limite previsto pela Receita Federal. Mas a gente não vai entrar no detalhe do adicional do imposto de renda, porque a gente quer comparar a mesma base do regime, do Simples Nacional e do lucro presumido. Então, definiu isso. Outro detalhe que você precisa definir. Eu vou ter funcionário? Eu pretendo tirar Prolabore sendo lucro presumido, por quê? Porque além dos seus impostos, no lucro presumido você paga ainda o INSS patronal sobre a sua folha de pagamento. E qual é esse percentual? 20% da sua folha de pagamento é referente a INSS patronal. Então, por isso que sempre a gente orienta, vai para a ponta do lápis. É melhor ser Simples Nacional ou lucro presumido? Analisou, viu que minha expectativa, meu faturamento não vai ser tão elevado, mantém o Simples Nacional, continua porque é um regime ali simplificado. De simples ele não tem nada, porque a gente quebra a cabeça todos os dias com ele aqui. Mas ele é um regime simplificado para o contribuinte, você só paga ali uma taxa todo mês, que é todos os impostos estão inseridos em uma única guia. Mas para você definir o que é melhor, você precisa analisar cenários, analisar se é uma atividade elegível ao fator R, analisar quanto você vai faturar, analisar se você vai ter funcionários, tudo isso. Para gente que tem casos como o nosso aqui, a maioria dos nossos ouvintes, que trabalha normalmente tem um salário fixo por mês, que tem a variação do dólar, coisa assim, quem recebe de fora, então é fácil fazer essa conta, né? Isso, perfeito. E uma coisa importante, já que você falou desse público aí, para você que presta serviço para o exterior, você precisa analisar que você tem isenção de alguns impostos. Que impostos são esses? ISS, PIS e COFINS você não paga. Então, sempre analisa qual vai ser o meu faturamento, quanto é que eu vou de fato faturar em um determinado período, porque aí você vai ter isenção, tanto no Simples Nacional como no lucro presumido. Então, cabe mesmo você ir para a ponta do lápis para você definir qual é o melhor regime tributário. Aqui na Agilize a gente tem uma calculadora de comparação de qual é o melhor regime tributário. Simples Nacional, lucro presumido, essa calculadora ela fica livre no nosso blog. Então é uma ferramenta nossa que você consegue ter uma visibilidade referente aos regimes tributários. Show de bola aí. É, Então, interessante. decisão Eu agora eu tá vou mais fazer fácil. essa conta. Porque, assim, eu imagino que para quem é anexo 3, que é a maioria. Aliás, a maioria não, né? Programadores são anexo 5, mas, assim, tipo, o Gamarra é anexo 3, não tem nem o que ele pensar, né? Dificilmente o lucro presumido vai servir para ele. Mas para quem é para quem é anexo 5 e já ganha, né, bastante por causa do dólar e tal, eu acho que vale a pena parar um tempinho e fazer essa conta pra ver. Porque eu realmente, tem dia que eu não durmo pensando, será que eu tô gastando mais do que devia em imposto? Sabe? É uma coisa que eu não quero pra minha vida. Então eu acho que eu vou, a primeira coisa hoje, fazer essa conta lá que você falou. É isso. Agora um detalhe fundamental.
Por isso que a gente fala, ó, é muito importante você saber quanto você vai faturar, a média quanto você vai faturar, para você ter uma noção assim referente ao melhor regime tributário. Por quê? Porque se você escolhe o Simples Nacional, você tem que ficar no Simples Nacional durante todo o ano calendário. Você só vai conseguir mudar de regime no ano seguinte. Mesma coisa se você escolhe pelo lucro presumido. É tanto que o prazo do Simples Nacional terminou agora. Foi no dia 31, foi o prazo que as empresas tiveram para poder fazer a opção pelo Simples Nacional. Agora, se eu sou uma empresa nova, sou uma empresa de abertura, eu tenho um prazo aí até de 60 dias da data de abertura do CNPJ para poder fazer o pedido do Simples Nacional. Oi, Unity, então já dou um conselho para você, não faça essa conta hoje, porque se você descobrir que você ia pagar menos, você não vai conseguir trocar e aí você Vou vai ficar ficar 11 emburrado. meses nervoso. Então faça essa conta dezembro, no final do ano, na época do Natal, você refaz essa continha aí. Mas aí eu vou lembrar que eu podia ter feito essa conta em dezembro de 2022. Não. Passado é passado, gente. Não esquenta a cabeça com isso. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado aqui a resolver suas dúvidas de contabilidade, que é um assunto complexo, mas, graças a Deus, tem pessoas como o Fernando que entendem bastante disso para ir falar aqui com a gente e, claro, faz que a gente pague menos imposto e que sobre um pouquinho mais de dinheiro no nosso bolso no final do mês, certo? E se você quer contratar a Agilice, eu fortemente aconselho você, porque eu faço isso, o Unity faz isso. Tem o link aqui na descrição. Nesse link você vai receber um bônus de 50%. Eu falei certo, Unity? 50%. É muito, não é possível que eles estão dando 50% de desconto. 50% nas 4 primeiras mensalidades. 4 mensalidades, 50% de desconto, pelo amor de Deus. Vocês tinham que estar pagando a gente aqui pra gente vir falar pra vocês, porque o desconto que vocês vão receber 50% em 4 mensalidades é muita coisa, gente. Então, vale a pena pra caramba. Agilize, você que a gente começou aqui, é serviço pro exterior, o sistema da Agilize é uma mão na roda, porque eu vou lá, eu subo o meu invoice e ele resolve tudo pra mim. Eu não preciso ficar esquentando a cabeça com nota fiscal, eu não preciso ficar esquentando a cabeça com um monte de coisa. Eu só subo o meu invoice, cadastro ali e tá tudo bonitinho, já vem o meu DAS ali para pagar no final do mês, tudo certinho, todos os meus boletos para pagar, tudo no sistema deles, facilita demais a nossa vida. Então, eu fortemente aconselho que você faça isso. Então, quero fazer isso com vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!